Existe um tipo de cansaço que o corpo não consegue explicar. É um peso que não aparece nos olhos de quem olha de fora. É um silêncio que ninguém escuta. É uma dor que muitas pessoas carregam dentro da alma durante anos. Muitos continuam sorrindo, continuam trabalhando, continuam conversando, continuam vivendo. Mas por dentro, já não sabem mais quanto tempo conseguem continuar. Talvez você conheça esse sentimento, a sensação de estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. A sensação de orar e achar que o céu ficou em silêncio. A sensação de pedir uma resposta e ouvir apenas o eco dos próprios pensamentos. Há pessoas que perderam a esperança devagar, não em um único dia, mas em pequenas feridas, pequenas decepções, pequenas dores, pequenas perdas. E quando percebem, já não sabem mais quem eram antes da dor. É nesse ponto que muitos acreditam que Deus se afastou, mas a verdade é outra. Muitas vezes, quando a alma pensa que foi abandonada, é exatamente nesse momento que o divino está mais próximo. Não como uma força que empurra, mas como uma presença que espera. Não como a voz que acusa, mas como a luz que chama. Observe essa imagem. Os braços estão abertos. Não existe pressa, não existe ameaça, não existe condenação. Existe apenas um convite, porque o amor verdadeiro nunca invade. Ele chama, ele espera, ele permanece. Muitas pessoas cresceram acreditando que precisam estar perfeitas para se aproximar de Deus, que precisam vencer todos os vícios, que precisam curar todas as feridas, que precisam entender todos os mistérios, que precisam merecer o sagrado. Mas talvez a maior verdade espiritual seja esta: você não é chamado depois de estar curado, você é chamado para ser curado. Você não é chamado depois de estar forte, você é chamado justamente quando está fraco. Você não é chamado quando já encontrou a luz, você é chamado quando ainda está perdido. Porque a luz não procura quem já está iluminado, a luz procura quem está na escuridão. Talvez por isso tantas pessoas sentem esse vazio, porque tentam preencher a alma com tudo, menos com aquilo que realmente pode curá-la. Buscam distrações, buscam respostas rápidas, buscam pessoas, buscam reconhecimento, buscam dinheiro, buscam aprovação. E mesmo assim, quando a noite chega, o coração continua perguntando: ainda falta alguma coisa. E às vezes, essa coisa que falta não é algo, é alguém, é a presença que a alma reconhece, mesmo quando a mente tenta negar. Porque existe dentro de cada ser humano uma parte silenciosa que sempre sabe quando está distante da própria essência. E talvez hoje, mais qualquer outro dia, sua alma precise lembrar disso. Você não está esquecido. Mesmo nas noites em que ninguém viu suas lágrimas, mesmo nos dias que ninguém percebeu seu esforço, mesmo nos momentos em que você pensou em desistir, mesmo quando você se afastou, mesmo quando você se duvidou, mesmo quando você caiu, ainda assim os braços continuam abertos. Não porque você falhou, mas porque a misericórdia é maior do que a sua queda. Algumas pessoas passam a vida inteira esperando um sinal grandioso do céu, mas às vezes o sinal não vem como um trovão, não vem como um milagre visível, não vem como uma voz audível. Às vezes o sinal vem como um sentimento, uma presença, como um arrepio, como uma paz inesperada, como uma imagem simples que toca algo profundo dentro do coração. Talvez esse momento seja esse sinal, talvez essa imagem não tenha aparecido diante de você por acaso, talvez sua alma reconheceu antes mesmo da sua mente compreender. E talvez a pergunta não seja: onde Deus está? Talvez a verdadeira pergunta seja: por quanto tempo eu continuei sem perceber que Ele ainda estava aqui? Porque mesmo quando você se perde, o amor divino continua sabendo exatamente onde te encontrar. E talvez hoje, tudo o que o céu quer de você não seja perfeição, não seja força, não seja respostas. Talvez o céu queira apenas uma coisa: que você pare, respire e finalmente permita ser encontrado.